mas eu sou conhecida como Mel e eu tenho mais de 20 anos de experiência no campo de batalha, ajudando empresas a estabelecerem práticas de inteligência para que justamente a empresa seja cada vez mais competitiva no mercado. Então, eu assessoro empresas de médio e grande porte. E eu também tenho capacitado centenas de profissionais ao longo desses anos para que esses profissionais se tornassem experts em inteligência, reais problem solvers e pudessem se destacar e crescer profissionalmente, tá? Eu sou idealizadora do Problem Solvers, que é meu curso mentorado, para qual eu abro turmas somente de vez em quando, porque é um curso mentorado, então requer bastante tempo da minha parte. E hoje, então, eu vou te mostrar o que você precisa fazer nos próximos 3 meses para gerar valor para a empresa e entrar no radar da liderança. É isso que eu vou te explicar hoje. 3 meses, pois é uma força-tarefa. Então não adia, porque 3 meses passam muito rapidamente. 3 meses é um período muito razoável, não é mesmo? São 3 meses, são 90 dias de força-tarefa. E o que você vai precisar fazer? Olha só o que eu preparei para vocês hoje. Um checklist. E nesse checklist nós temos 30 itens. 30 itens, Mel, você tá de brincadeira. Eu não estou, mas vamos passar por alguns mais rapidamente, tá bom? Então vamos lá, tá? Nos próximos 3 meses, gente, não tem almoço grátis para quem quer crescer para um cargo de gestão, se consolidar num cargo de gestão. A gente precisa fazer uma força-tarefa. E isso é a proposta aqui. Isso é a proposta, tá? Então, primeira coisa, eu vou te mostrar tudo o que você precisa desenvolver em termos de conhecimento, tá? É isso que eu vou te passar agora. O que você vai ter que desenvolver em termos de conhecimento? Primeiro, você vai precisar entender a fundo o que é inteligência de negócios e o que representa valor para a empresa. Então, isso você precisa ter muito claro em mente. E aí, isso daqui não é algo abstrato, é algo muito concreto. Isso você vai precisar desenvolver esse conhecimento. O que é inteligência de negócios? Qual que é a expectativa quando você começa a gerar inteligência? Será que eu posso gerar inteligência aplicada ao meu contexto? Óbvio que pode. Na sua área. Porque tem várias declinações da inteligência de negócios, várias declinações. Dentro desse guarda-chuva da inteligência de negócios, a gente tem a inteligência financeira, de mercado, competitiva, de produtos, em compras e assim sucessivamente. Então, você pode sim gerar inteligência de negócios aplicada à sua realidade. E é preciso entender o que representa uma entrega de valor que vai te destacar nos olhos da liderança. Segundo item, você precisa entender a fundo do papel de um profissional que vai se tornar um expert em inteligência. Qual que é o papel desse profissional? Fundamental entender isso, porque realmente esse papel não vai passar despercebido, uma vez que você vai acabar protagonizando toda essa iniciativa de gerar inteligência, você vai envolver outras pessoas. Então, seu papel tem que ser muito claro, tanto para você como para os demais. Você vai deixar claro para a liderança, através de você assumir esse papel, da sua intenção de crescer para um cargo de gestão, de crescer ou de se consolidar num tal cargo de gestão. Você vai deixar isso claro, você vai comunicar isso. E para comunicar isso, você vai ter que entender muito bem do papel do profissional de inteligência, porque é isso que você vai assumir em termos de papel, né? Você vai se colocar numa posição de alguém capaz de embasar decisões executivas. Terceiro item, você vai ter que entender também a fundo dos tipos de tomadas de decisões que essa inteligência que você vai produzir vai ajudar a embasar. Afinal das contas, qual que é o alvo aqui? Que tipo de decisão eu vou ajudar a embasar através dessa geração de inteligência em qual, né, eu vou me envolver? Então, claro, são decisões, antes de mais nada, estratégicas. Não é mesmo? Muito antes de serem táticas, você vai querer ter por alvo decisões estratégicas, mas de que tipo? Isso tem que entender. Você vai ter que se aproximar da liderança para entender justamente, né, quais são as decisões que você vai ter como alvo e que vão ser merecedoras da produção de uma inteligência sua. Decisões que vão te ajudar justamente a entregar esse valor e a você se destacar, tá bom? Né? Como quarto item. Uma vez que você começa a se tornar um expert
expert em inteligência? Você pode muito bem seguir a carreira de um profissional que se especializa em inteligência de negócios. Quais são as opções de carreira? Eu gostei bastante, né? Não somente na minha área, como de um modo geral. Eu quero me especializar nisso. Isso tem muito futuro, porque conforme eu mencionei para vocês, isso corresponde a um conjunto de habilidades do futuro. Então, para quem quer se especializar nisso, para quem quer seguir carreira, vamos também ter que entender nesses próximos 3 meses quais são as opções de carreira para alguém especialista em inteligência e na análise de dados. Quais são as opções, quais são os caminhos, como se colocar no mercado, aonde procurar oportunidades. É no LinkedIn? Sim, é bastante no LinkedIn, mas não somente, né? Então, onde estão as oportunidades? Novamente, para quem vai querer seguir, né, de forma muito especializada esse caminho da inteligência de negócios depois, tá bom? Quinto item, você vai ter que entender também o contexto da tomada de decisão, porque não é mais um contexto VUCA, é um contexto BANI, é muito mais complexo, muito mais desafiador ainda, né? Então, a gente está num outro patamar em termos de incertezas, em termos de indefinições mercadológicas, competitivas, regulatórias, assim sucessivamente. Tá? Nós temos N incertezas micro-macroambientais que cercam a empresa. Incertezas oriundas dos grupos de stakeholders externos ao negócio, que são a concorrência, potenciais entrantes, todos os intermediários, parceiros da empresa, fornecedores, clientes atuais e potenciais, formadores de opinião, que tem grande influência hoje em dia, né? Sindicatos e assim sucessivamente. Inúmeras incertezas provenientes desses grupos e também inúmeras incertezas macroambientais, ou seja, provenientes dos ambientes PESTEL, político, econômico, sociocultural, tecnológico, ecológico, dentro do qual se encaixa a pandemia, todo o ambiente, né? Do meio ambiente de uma forma geral e o ambiente regulatório legislativo. Então, são inúmeras incertezas. Então, você vai ter que entender, né, desse contexto e da necessidade da produção de inteligência de forma correspondente. Porque para cada situação, para cada grau de complexidade do cenário ou do contexto dentro do qual se encaixa a problemática de inteligência de negócio que você vai ajudar a empresa a resolver, você vai adotar uma abordagem de inteligência diferente. Então, por isso da importância, como quinto ponto do nosso checklist, de entender do novo contexto da tomada de decisão. E por isso que eu te falo que tomar uma decisão em nível estratégico hoje não é para os fracos. É complexo, é uma habilidade desse momento, é uma habilidade do profissional do futuro. Então, você vai ajudar a embasar essas decisões. Às vezes, você vai ter uma participação nessa tomada de decisão também, não é mesmo? E aí, o que acontece? Quem, né, trouxer esses insights, esses embasamentos, vai se destacar inevitavelmente. Sexto item do nosso checklist, você vai ter que também, nesses próximos 3 meses, mergulhar nessa questão da cultura orientada a dados. Você vai ter que protagonizar o estabelecimento de uma tal cultura. Mas olha só, eu vou te dizer, não é só uma cultura orientada a dados, é uma cultura orientada a dados analisados. É muito diferente. Então vamos escolher o termo certo. Uma cultura orientada a dados analisados, em outras palavras, uma cultura orientada à inteligência. É muito diferente, não é só uma cultura orientada a dados, porque se a gente para ali na camada dados, a coisa morre na praia. Somente dados é muito insuficiente. Dados é só o começo do storytelling. A gente precisa, para entregar valor, se elevar para um degrau de inteligência. Então, esse tipo de cultura orientada à inteligência que você vai ter que ajudar a estabelecer na empresa. E aí, é importante entender como fazer isso. Certo? Porque a partir do momento que aos poucos essa cultura fica absorvida dentro da empresa, isso vai potencializar sua entrega de valor, vai potencializar seu papel como protagonista da geração de inteligência. As pessoas vão se envolver de maneira muito mais natural também, né? Aos poucos, junto com você, junto com sua orientação na produção dessa inteligência, tá certo? Então você vai fazer isso. E também porque a partir do momento que você ajudar a estabelecer essa cultura
cultura, você vai também se destacar, porque essa cultura é tudo de bom. Graças a esse estabelecimento dessa cultura, você vai conseguir mostrar o antes ou depois da inteligência. Isso também vai ajudar você a se destacar. E depois, claro, você vai ir reproduzindo isso em outras empresas, né? Isso vai te ajudar a se tornar um profissional do mercado, não só da empresa onde você está. Vamos lá, sexto item. Mindset, skills e o perfil comportamental que você vai ter que incorporar. Qual que é o mindset que você tem que incorporar? Não é um mindset de executor, de quem está lá produzindo relatórios o dia inteiro, recebendo demandas, que nem numa pastelaria. É um outro tipo de mindset que você vai ter que incorporar. É um mindset de um potencial executivo, tá certo? Então, o que é esse mindset? Quais são as habilidades, as skills que você vai ter que desenvolver e adquirir para poder demonstrar desde já que você tem o perfil de um potencial executivo? Não esperar a promoção, porque senão você vai ficar lá vivendo uma carreira de esperança. Você precisa desde já mostrar que você tem esse perfil. Sendo assim que você está no cargo errado, para depois ser promovido. E o perfil comportamental. Então, essa questão do comportamento. Qual é o comportamento que você precisa já demonstrar na empresa? Fundamental, porque você vai ter que se relacionar, saber se relacionar e estabelecer conexões executivas com os líderes da empresa. Não é igual às conexões que se estabelece com outros produtores de relatórios. É muito diferente. Você vai ter que também estabelecer essas conexões com seus pares, com líderes de outras áreas. Isso é um item importante também do nosso checklist. Oitavo, você vai ter que entender do metabolismo. O que metabolismo é esse, Mel? Metabolismo, anote isso. Dados, informações, conhecimento, inteligência e lá na frente, sabedoria. Esse metabolismo. Quando você entende isso a fundo, você vai ver exatamente onde colocar seu foco. Mas assim, na nossa linguagem comum, na nossa atuação assim do dia a dia, a gente faz uma bagunça generalizada desses termos. Acontece que um dado não é igual a uma informação, que não é igual a uma base de conhecimento, que não é igual a uma inteligência. Somente a inteligência tem a capacidade de embasar uma decisão. Somente. Não dados, nem informação, tampouco o conhecimento. Então você tem que entender a fundo disso. Qual que é a diferença? E também na jogada mestre, né? Mas ali entendendo desse metabolismo, você vai saber colocar o foco. Onde está o foco? Nono ponto. Tipos de tomadas de decisões e timing. Então, o timing dessas decisões, isso é fatal para a sua entrega de valor. Você precisa entender até que período, até que prazo cada tomada de decisão merecedora da produção de uma inteligência vai ter que acontecer, porque isso vai fazer com que, retroativamente, você vai planejar seu trabalho, você vai conseguir planejar seu trabalho. Então, o timing, você tem que estar muito atento a isso. Até quando essas decisões têm que ser tomadas, para que eu tenha a capacidade de entregar inteligência a tempo, no timing certo. E 10º item, você vai ter que entender minimamente, da teoria por trás da inteligência de negócios, o que a teoria propõe. Teoria maravilhosa, é bom ter um pouquinho de embasamento, mas não muito, tá? E essa teoria é seu entendimento do ciclo de inteligência. O que é o ciclo de inteligência? É exatamente isso, o que a teoria propõe em relação à inteligência. Quais são as fases desse ciclo de inteligência? Só que assim, por que eu estou te falando só um pouquinho de teoria? Minimamente. Porque assim, a teoria nem sempre se aplica 100% ao pé da letra na prática, não é mesmo? Teoria maravilhosa, mas você precisa, a partir da teoria, entrar no campo de batalha para ver como que essa teoria se operacionaliza. Porque nem sempre a teoria se aplica 100% ao pé da letra. Acontece que em inteligência de negócios, a teoria não se aplica 100% ao pé da letra na prática. Então, cuidado. E também porque assim, quando eu ouço pessoas me falarem, na minha empresa a gente tem um ciclo de inteligência. O ciclo de inteligência não é algo com o qual você possa trabalhar, não é algo prático, é algo teórico, né? É numa outra esfera. Então, assim, é importante a gente ter essa noção de que é teórico, de que é prático. 11º item do nosso checklist, você vai precisar entender da resolução dos 3 tipos de problemáticas de negócios que a inteligência vai te ajudar a resolver, tá bom? São 3 problemáticas de inteligência de planejamento, de vigilância e de suporte. Então, com inteligência, você vai ser capaz de embasar decisões, mas decisões voltadas para quê? Anote isso. Decisões voltadas para garantir o alcance de metas complexas que a empresa se definiu para um certo momento. Decisões voltadas
para garantir o aproveitamento de oportunidades e a mitigação de riscos, sendo que essas oportunidades e riscos surgem aonde? Lá fora, no ambiente externo à empresa, sobre o qual muitas vezes a empresa não tem controle ou então pouco. E também decisões voltadas para garantir que a empresa vá para o rumo certo para os próximos momentos. Então, são esses 3 tipos de decisões que você vai ajudar a embasar ao você se tornar capaz de gerar inteligência, independentemente da sua área, independentemente da natureza da sua empresa, pequena, grande, média, tanto faz. 12º item, você vai ter que entender também de uma arte que é essencial à inteligência, que é a arte de fazer perguntas. Como que você pode se destacar como um potencial executivo fazendo perguntas? Por quê? Porque nem sempre você vai ter todas essas respostas. E tá tudo bem, isso é aceitável. Mas você vai ter que trazer para a mesa as perguntas certas. Saber perguntar é uma arte. Saber perguntar é muitas vezes muito mais difícil do que saber responder, inclusive. E essa arte de fazer perguntas, ela é central a uma prática de inteligência analítica. Sem perguntas, a gente não chega aos nossos fins, que são de gerar inteligência. Então você vai ter que entender dessa arte e também praticar. Depois nós temos mais um item que é o storytelling de dados analisados, ou seja, de inteligência. Storytelling, você vai ter que entender como contar essa história analítica e estratégica para um líder. Um líder, lembra, ele não vai querer saber como que você gerou aquele relatório dessa espessura. Ele não quer saber dos bastidores. Ele quer saber a resposta à pergunta o quê? O que a empresa deveria fazer para resolver uma certa problemática? Voltada para uma daquelas 3 frentes. Alcançar uma meta, mitigar um risco, ou aproveitar uma oportunidade, ou direcionar o rumo do negócio para próximos momentos, tá bom? Então, o líder, ele quer saber isso. Sendo assim, o seu storytelling de dados analisados, ou seja, storytelling de inteligência, é fundamental. Você precisa mergulhar nisso. Como que você vai apresentar seu peixe ali? Como que você vai fazer uma entrega executiva, não executora? Executora só vai te fazer afundar cada vez mais na execução. Você precisa se distanciar desse modelo, entrar no modelo executivo. Entram lá no meu feed do Instagram, entram lá no meu LinkedIn também, que eu tenho vários posts. Post não é só imagem, eu tenho lá um textão sempre para vocês, explicativo. E tem lá sobre o storytelling de inteligência. Tem muita coisa ali, muita inteligência nesse Instagram. 14º ponto, vieses e ensinamentos. Então a gente precisa tirar da nossa mente alguns vieses. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O que a gente faz tipicamente? A gente liga o computador de manhã e a gente vai entrar em bancos de dados, em fontes de informações, a gente fica lá fuçando lá dentro uma boa parte do dia para depois pensar o que a gente vai fazer com aquilo lá que a gente coletou, não é? Então não, isso é um viés que a gente precisa quebrar. Ao invés de coletar para depois pensar, a gente precisa inverter essa lógica. Pensar para depois somente coletar. Então, tem vários desses vieses aqui que nos próximos 3 meses você vai ter que repensar, quebrar, para poder se tornar um profissional de inteligência analítica. Então, isso foi só um exemplozinho, tá? Outra coisa, você vai ter que dominar uma metodologia de inteligência. Então, assim, uma metodologia, ela é essencial, é uma super ferramenta de inteligência que vai permitir dar estrutura a um projeto analítico. Sem uma metodologia, não tem como a gente chegar à produção de inteligência, simples assim. Então, isso é uma ferramenta essencial. Nos próximos 3 meses, você vai ter que mergulhar fundo, né, no domínio dessa metodologia. Técnicas analíticas, outro ponto do nosso checklist. Segundo tipo de super ferramentas de inteligência analítica, você vai ter que dominar pelo menos um conjunto inicial de técnicas analíticas, porque sem isso também você não vai gerar inteligência. Para que servem essas técnicas analíticas? Para transformar dados, informações e conhecimento em inteligência. O que é inteligência? Embasamentos para tomada de decisão, ou seja, opções e recomendações que você vai entregar para os líderes, para que eles tomem decisões estratégicas. Então, nos próximos 3 meses, você vai ter que entender, eu vou ser boazinha com você, você vai ter que entender pelo menos de 5 a 10 técnicas analíticas. É um bom começo para os próximos 3 meses, tá? Técnicas amplamente aplicáveis que vão te permitir criar primeiros casos de sucesso ao seu favor. Ou seja,
para você começar a entrar na trilha executiva e se destacar. Próximo item. Geração de opções inovadoras. Se você for lá entregar para um líder mais do mesmo, gente, estamos fora, porque mais do mesmo não vai te destacar, concorda? Então você vai ter que aprender a sair da sua caixinha para gerar opções e recomendações diferenciadas, às vezes inéditas, às vezes reformuladas, repensadas, mas mais do mesmo não vai resolver as problemáticas de inteligência de negócios, que tendem a ser cada vez mais complexas. Então, não é com mais do mesmo que você vai resolver problemas cada vez mais complexos. Você vai ter que sair da sua caixinha que te limita pra caramba e saber gerar opções de ações inovadoras. O tema de inovação é estreitamente ligado ao tema de inteligência analítica. Então, nós não queremos mais do mesmo. A partir do momento que a gente é capaz de gerar inteligência, a gente é capaz de gerar opções de ações inéditas, reformuladas, reinventadas, inovadoras, que vão resolver problemas complexos de negócios e que vão nos permitir nos destacarmos nos olhos da liderança, alavancar nossa carreira. Próximo item do nosso checklist, você vai ter que entender também como fazer a gestão de projetos de inteligência analítica, porque assim, a partir do momento que você tiver um, depois dois, engatar vários, você vai ter vários em paralelo um do outro, como você vai fazer a gestão? É verdade, como fazer a gestão de projetos? E essa gestão não é uma gestão tradicional, é uma gestão ágil que você vai ter que aprender a fazer nos próximos 3 meses. Como fazer a gestão ágil de projetos de inteligência? Tornar essa gestão visual, usar eventualmente Management 3.0 para envolver outros profissionais na geração dessa inteligência, mas com a gente como protagonistas disso daí. Então isso é importante. Próximo item do checklist, você vai ter que entender também como formar equipes, como acionar redes de pessoas, porque sozinho a inteligência não se produz, você vai ter que, você vai depender de outras pessoas. Novamente, lembra que você vai orquestrar isso daí. Por que você vai orquestrar isso daí? Porque você vai ter incorporado as habilidades necessárias para fazer isso, habilidades analíticas, estratégicas e executivas. Então, você que vai protagonizar isso, mas você vai depender de outras pessoas que vão assumir diversos papéis eventualmente, por exemplo, de informantes, de analistas, de disseminadores, de influenciadores, enfim, tem vários papéis possíveis que alguém pode assumir numa rede de inteligência. Da mesma forma, numa equipe, num squad, comitê, num núcleo de inteligência. Quais são os papéis que a gente tem ali? Então, a gente pode, se a gente for com uma gestão ágil, a gente vai ter um PO, a gente vai ter um Intelligent Scrum Master, a gente vai ter o Scrum Team, Intelligent Scrum Team, enfim. São vários os papéis. Você vai ter que nos próximos 3 meses se enterrar desse assunto, tá? E ver como que você vai orquestrar isso, coordenar isso, envolver, engajar essas pessoas. Então tem 2 grupos importantes, a equipe central, que é o grupo focal, que a gente chama, e tem as redes para cada projeto de inteligência analítica. 20º item da nossa lista, o modus operandi. Como que funciona? Como que essa iniciativa tem que funcionar? O que funciona numa empresa pode não funcionar numa outra. Então você vai ter que entender desse modus operandi ideal para a sua realidade e operacionalizar isso, não ficar só na camada de conhecimento, não ficar só obeso de conhecimento e se deslanchar, entrar no campo de batalha. Você vai ter que também entender do posicionamento da prática de inteligência na empresa. Como que você quer posicionar isso? Como que você vai querer promover não somente o estabelecimento da cultura analítica na empresa, analítica e estratégica, né? Cultura orientada a dados analisados, não só a dados, ou seja, a cultura orientada à inteligência. E aonde que você vai, então, encaixar essa iniciativa de inteligência? Porque, assim, não é algo necessariamente centralizado, não, é algo ágil, né? Que você vai ter que promover na empresa de forma ágil. Não é um modo tradicional, às vezes, de operar, de estruturar isso numa caixinha, no organograma, não tem nada a ver com isso. É muito mais moderno do que isso. Pois é. Então, nesses próximos 3 meses vai ser uma preocupação sua também. A seguir, próximo item do nosso checklist, você vai ter que entender como engajar pessoas. Entra lá no meu canal YouTube, eu tenho vários vídeos que vocês podem maratonar. Um deles é justamente voltado para como engajar pessoas nessa prática de inteligência que você vai orquestrar.
porque você vai ter as habilidades de um profissional de inteligência analítica. Mas como que você engaja pessoas nisso daí, para te ajudarem a fazer isso daí? Lembra que, a partir do momento que você quer alavancar sua carreira, você vai ter que mostrar que você tem o perfil de um executivo. O que é um executivo? Alguém de gerente para cima, alguém que vai gerar valor para a empresa, para a tomada de decisão estratégica através de pessoas. Você vai sair do mão na massa, do operacional, cada vez mais, para gerar valor através de pessoas. E um executivo é também alguém que desenvolve pessoas. Pois é, isso é a principal preocupação, né? As duas principais preocupações de um executivo é gerar valor através de pessoas e desenvolver pessoas. Sendo assim, ao engajar pessoas, você vai ter que promover esse desenvolvimento. Você vai ter que também tornar outras pessoas peritas em inteligência de negócios, de forma autônoma. Isso vai ser uma preocupação sua para os próximos 3 meses. Próximo item, você vai ter que entender também a fundo da realidade de um executor, do operacional. Porque que estar cada vez melhor na execução não vai te promover. Você tem que ter isso muito claro. Pessoal, vocês vão ter que entender da realidade de um executor. Por que que o melhor executor não se tornará executivo? O melhor executor não se tornará executivo. Olha só. Então, você vai ter que entender nisso. Ver, né, qual que é a diferença entre o modo executor e o modo executivo. Tanto é que o nosso próximo item é incorporar esse mindset executivo. Muito diferente do mindset que eu aposto que você tem até hoje. Próximo item, estabelecer conexões executivas. Pois é, a partir do momento que você quer alavancar sua carreira, você vai ter que entender como estabelecer conexões executivas com a liderança, não somente seu líder direto, como líderes de outras áreas e seus pares também. Gente, então, saber estabelecer conexões executivas. Você quer ficar se relacionando com outros executores? Você não vai se sair da inércia, então. Eu vou te mostrar como estabelecer essas conexões executivas. Como saber entregar algo de forma executiva. Não é ficar lá, eu vou fazer um e-mail em qual eu vou anexar um PPT dessa espessura, desse peso e enviar. Não, eu vou ter que saber entregar algo de forma executiva. Por quê? Porque eu quero entrar no radar da liderança como um potencial talento a ser retido. Nos próximos 3 meses, você vai ter que entender também do dialeto executivo, como se comunicar de forma executiva, porque não adianta fazer todo esse trabalho altamente analítico se você não souber falar o idioma executivo. É diferente o idioma executor do idioma executivo. Qual que é o idioma que você fala hoje? Com essas habilidades de você saber se comunicar de forma executiva, de estabelecer essas conexões executivas, você vai ao mesmo tempo incorporar essa capacidade de ter senso de iniciativa. Você não vai esperar nada. A partir do momento que você se torna e que se incorpora esse mindset, você não espera por mais nada, você parte para cima. Você não vai esperar a oportunidade, você vai se criar essa oportunidade. Você não espera por mais nada. A partir do momento que você incorpora o jeito de um executivo, você não espera mais. Eu não tô de brincadeira. Você vai para cima. Por que você vai para cima? Porque você tem o conhecimento, você tem o jeito executivo para ter a confiança para fazer isso. Pois é, porque se você ficar esperando, você vai ficar esperando para sempre. E o tempo vai passando, e se continuar lá no mesmo cargo, se não se sair da inércia, você fica infeliz. Começar o dia, nossa, não vejo a hora. Sexta-feira, 18 horas, não é? Não. Então, você não espera por mais nada. Você acaba com esse negócio de ver uma carreira de esperança. Você se cria oportunidades. A partir do momento que você incorpora esse conhecimento e esse jeito, você se torna um legítimo CEO da sua carreira. Às vezes, eu vejo que muitos executivos ainda têm, pelo menos em parte, uma atuação operacional, né? Acabam, em muitos momentos, se tornando um recurso do seu próprio time, por diversos motivos. Então, estão lá ainda muito mão na massa, etc. Para se consolidar como executiva, você precisa dessas habilidades de um expert em inteligência, habilidades analíticas, estratégicas, executivas. E isso vai te impulsionar, continuar te impulsionando nessa trilha executiva, sem sombra de dúvida, né? Então, é para ir para um outro
nível, é para ir para um outro patamar, para um cargo mais alto, independentemente da sua função hoje, independentemente da sua idade e do seu background. Gente, vamos terminar nosso checklist, temos pouca coisa, então nós falamos do idioma executivo, diferente do idioma executor. Nós temos essa questão também de sinais executivos, como que você vai emitir esses sinais, como que você vai mostrar aos poucos e rapidamente, na verdade, que você tem o perfil de um potencial executivo. Você vai ter que emitir sinais para a liderança. Quais são esses sinais? Como você emite esses sinais, né? E você vai ter que entender das armadilhas que impedem seu crescimento. E, por fim, nesses próximos 3 meses, não adianta fazer tudo isso, adquirir todo esse conhecimento, se você ficar lá só no conhecimento, sendo assim o último item do nosso checklist, que é o item mais importante. Você tem que ter sido capaz de, pelo menos, começar um projeto piloto de inteligência analítica. Um projeto piloto. E aí, para quem vier comigo no Problem Solvers depois no curso, tô aqui com vocês para fazer esse piloto, para começar a mostrar valor para a liderança, para a tomada de decisão executiva, para começar a entrar na trilha executiva. Então é 3 meses, são 3 meses, gente. 3 meses. Para quem não fizer isso, daqui a 3 meses a gente volta a se encontrar por aqui. Só que assim, a gente sempre tem desculpas. Acontece que quem quer faz, quem não quer arruma desculpas. Ah, não, eu não tenho dinheiro. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não, eu tô fazendo vários outros cursos em paralelo. Ah, não tenho carnaval. Ah, não, tá muito calor. Não consigo me concentrar. Ah, não, mas na empresa eu tenho... Então assim, gente, exatamente isso. Quem quer faz, quem não quer arrumar desculpas. É uma força-tarefa. Por quê? Porque não tem almoço grátis. Mas olhem só, 3 meses é muito razoável. Francamente. Em conclusão, nos próximos 3 meses você tem esse checklist de 30 itens, tá? Sobre qual você vai ter que se concentrar. É uma força-tarefa. Não vai demorar 1, 2 anos para você se tornar expert em inteligência. São coisas que não te ensinam num programa de MBA ou numa pós. Inclusive, vão lá nos meus feeds, etc. É um tema que eu publiquei hoje de manhã cedo, ao acordar. Então leia isso, vale a pena. Não é algo que você aprende no MBA. Um MBA é maravilhoso, uma pós ótimo. Mas tudo isso você precisa de alguém com experiência no campo de batalha. E eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque eu ensino nesses tais de MBAs e pós. Por que eu ensino? Porque eu gosto muito do contato com pessoas, mas reconhecendo das limitações. Não é isso que vai resolver para você. Você que quer crescer, claro. Se você não quiser crescer, esqueça. Mas eu não tô falando com você, então vai lá assistir outras coisas, não? Tô falando aqui para quem quer crescer profissionalmente. Dedicação, não tem almoço grátis. Sendo assim, o que você tá esperando? Então, gente, e é isso, gente, por hoje. Merci et à demain. Au revoir.